Vamos lá, continuando. A gente está aqui na segunda linha também no Minalan. Ah, não, Minalan, desculpa, na linha de baixo. Matnitin. Matnitin. Fala agora, olha, a nossa Mishnah, de Loki Aitana, ela não segue o Tana que falou o seguinte, de Tânia, está escrito na Braita, Rabbi Yoshua ben Korach Omer, Krachim amukafim chomam imot hachverosh korim bechamisha asar. De acordo com esse Tana, Rabbi Yoshua ben Korach, se lê, quem lê no dia 15, são cidades que eram emuralhadas na época de Ahashverosh, não na época de Yoshua ben Nun. A nossa Mishnah é outra opinião, não é igual a Rabbi Yoshua ben Korach. Mas então, André Yoshua ben Karcha, porque qual o motivo dele? Que Shushan, a priori, o motivo deles é simples, certo? É igual a cidade de Shushan, que é a época de Purim. Mas Shushan mukefet chumam imot Hashverosh. Shushan, aparentemente, ela virou emuralhada na época de Hashverosh. Vekorim bechamisha asar. Eles leram no dia 15, porque eles guerrearam no dia 13 e 14, descansaram só no dia 15. Assim também, a época que quebra, que diferencia entre a leitura do dia 14 e do dia 15, a época de Ahasverosh. Vetana de Dan Maitama, qual o motivo do nosso Tana? Porque o nosso Tana falou da época de Yoshua, e Alif Parze e Parze, ele tem uma Gzerah Shavá, certo? Gzerah Shavá é quando você tem duas palavras que não tem a ver com... São duas palavras iguais, que aparecem em dois psukim que não tem nada a ver, mas assim receberam de Moshe Rabbeinu que esses dois psukim são conectados. Ktivach, está escrito na Megillah, Alkena Yudim Aprazim. Tem a palavra Prazim na Megillah. O Ktivatam levad me areia prazei. E está escrito em Sefer Dvarim, areia prazei, as cidades abertas. Arbe meod. Malealá, do mesmo jeito que lá em Sefer Dvarim, Mukafot Chumamimot Yoshua Binun, Sefer Dvarim é logo quando Moshe Rabbeinu está para falecer. Então, a época de Yoshua Binun. Afkan, aqui também, o que diferencia entre cidades abertas, cidades emuralhadas, Mukafot Chumamimot Yoshua Binun. É Yoshua Binun que vai definir a data. Pergunta a Gemara, Bishlema Rabbi Yoshua ben Karcha lo amar kitana didan. Rabbi Yoshua ben Karcha que falou que a época de Ahashverosh, ele não falou igual o nosso Tana de leite lei parze ou parze. Ele não tem essa Gzerah Shavá. Gzerah Shavá você tem que ter recebido do seu rabino, senão você não pode se basear nela. Então, Rabbi Yoshua ben Karcha não conhece, não recebeu essa Gzerah Shavá. Então, quando ele vai definir a data que define, divide entre 14 e 15, Ahashverosh. O nosso Tana, porque ele não seguiu a opinião de Rabbi Yoshua ben Karcha, que vai de acordo com a Hashverosh. Pergunta a Maitama, fala qual o motivo? Daí ele parze o parze. Fala, olha, o nosso Tana, ele tem uma Gzerah Shavá. Como assim? O nosso Tana tem Gzerah Shavá. Então, obviamente, ele tem que seguir ela. Por isso ele falou a época de Yoshua ben Nun, e não falou outra época. Então, qual a sua pergunta? Então, fala, não, Achi que amar. Ela Shushan de Avdei Keman. Para o nosso Tana, que é da época de Yoshua ben Nun, a cidade de Shushan vai ler quando? Loque Prazim ve Loque Mukafim. Por um lado, Shushan, que morava lá, descansou no dia 15. Tem que ler dia 15. Por outro lado, na época de Yoshua ben Nun, não tinha muralhas na cidade de Shushan. Então, eles têm que ler dia 14. O que eles fazem? Vão ler 14 ou 15. Amarava, Vamrei Lakdi, fala Rava, e tem gente que fala que é o nome de outra pessoa que falou, Shan, ou Kdi, se eu não me engano, é assim falaram, Shan e Shushan, oil venasabanes. Shushan tem um dino especial, realmente. O milagre foi lá. Então, Shushan sempre lê no dia 15, e não lê no dia 14. Mas é por ter sido um mês especial, o mês aconteceu lá, então é diferente. Fala, Gamara, Bishlema Tana Dida, no nosso Tana que falou que as cidades da época de Yoshua ben Nun leem no dia 15, aí no Dertiv, essa vai ser a explicação para o seguinte passuco, está escrito na Megillah, Medina ou Medina, Veir, Vair. Por que está escrito Medina e Medina, cidade e cidade? Quer dizer, estado, estado, cidade e cidade. Por que tem duas divisões aqui? Medina ou Medina, Lechalek ben Munkafim, Mimot, Chumam, Mimot, Yoshua ben Nun, Lemukafot, Chumam, Mimot, Hashverosh. Isso que está escrito no passuco Medina e Medina, vem me falar que tem cidades que têm Romá da época de Yoshua, vão ler no dia 15, e as cidades que têm Romá da época de Ahashverosh não leem no dia 15, é diferente, vai ler dia 14, porque o que define é Yoshua, e isso que está escrito no passuco, ir vai ir, nami lechalek ben Shusha leshar ayarot. Isso que o passuco falou que tem diferença de cidade para cidade, é justamente a diferença entre a cidade de Shushan e outras cidades. Shushan, mesmo que as muralhas delas é da época de Ahashverosh, não Yoshua, elas leem no dia 15. É uma cidade especial.
Ela lê Rabi Yoshua ben Karcha, mas Rabi Yoshua ben Karcha que falou que é a época de Ahashverosh que define, Bishlema Medina lechalek ben Shushan leshar Yarot. Bishlema a Medina vem falar, olha, tem diferença entre Shushan, as cidades que têm muralha dessa época, e outras cidades que são abertas. Ela ir vai ir lemayata, porque está escrito no Pasuk também ir vai ir. Parece que tem mais alguma coisa que define e diferencia entre cidades diferentes. O que isso vem aumentar? O que vem ensinar? Amalek Rabi Yoshua ben Karcha, responde Rabi Yoshua ben Karcha, o letana de Dan minicha, certo? Rabi Yoshua ben Karcha não responde a pergunta para ele. Ele fala, olha, para o Tana da Mishnah, está entendível, está compreensível? Que van deitlei parzei o parzei, da onde o nosso Tana aprendeu que cidades com muralha da época de Yoshua leem dia 15 e outras cidades não. Ele não aprendeu isso do Pasuk que está escrito Medina ou Medina. Ele aprendeu isso da Gzirat Shavah, de parzei o parzei. Então, se for assim, mesmo para o Tana da nossa Mishnah, Medina ou Medina, lama ali. Isso que está escrito Medina ou Medina está sobrando. Ou seja, fala Rabi Yoshua ben Karcha, olha, com certeza esse passuco tem outra explicação. Porque ele não está bom nem para mim, nem para o Tana da Mishnah. Tem aqui duas diferenças entre Medinó diferentes, entre cidades diferentes, que tem que entender o que é. Então, esse passuco com certeza não é bom nem para mim, nem para o nosso Tana. Ele tem que ter outra explicação. Esse passuco, ledrashá o deata. Esse passuco vem para uma drachá específica. O que Rabi Yoshua ben Levi, como Rabi Yoshua ben Levi falou, o deata. Dema Rabi Yoshua ben Levi, Krach, uma cidade que é uma cidade grande. Vekola Samuchlo, e todas as cidadezinhas em volta, todas as aldeias em volta. Vekola Nireimo, e todos que são próximos a ponto de dar para ver eles, de um para o outro. Nidon que Krach. É considerado Krach. Certo? A gente falou que cidades leem no dia 14 e as aldeias podem antecipar. O limud desse passuco vem ensinar o seguinte, que aldeias que podem participar não é qualquer aldeia. Não, desculpa. Vem falar o seguinte, Krach, aqui Rashi fala, Vekorim betetvav. Krach são cidades emuralhadas. As cidades emuralhadas que vêm no dia 15 não é só a cidade em si, mas também cidades próximas e cidades que conseguem ver uma para outra. Todos esses têm um din de Krach. Então, as cidades emuralhadas e tudo que está em volta também vai ler no dia 15. Adka, mas qual a distância que vai fazer com que seja considerado parte do Krach, parte dessa cidade emuralhada para ler no dia 15? Amaravina vetem Ravichia Barava, que mi Hamatam letveria, 1000. Com a distância da cidade de Hamatan até Tveria, que é 1000, é 1 quilômetro mais ou menos. Fala, Maravilha, 1000. Fala que é 1000. Para que você precisa falar como de Hamatan até Tveria, que é 1 quilômetro? Fala um dos dois, não precisa das duas medidas. Fala a medida de 1 quilômetro que vale para todo lugar. Hakamashmelan, de Shura de 1000, Kamave, que me Hamatan letveria. Fala, aqui, olha, não, o Hidush se você não souber quanto é 1000, se não souber qual é essa medida, saiba que a distância de Hamatan até Tveria. É um cálculo que você precisa, você quer saber, certo? Então, você não sabe quanto é 1 quilômetro, é daqui até ali. Por isso, vou falar dos dois, mas é realmente a mesma coisa. Ponto. Outra sugiá. Certo? Já que é a mesma pessoa que falou, Rabi Irmei tem quem diga Rabi Barava, então a Gemara trouxe, mesmo que é outro assunto completamente, já que foi o mesmo Tana, a mesma pessoa que falou, a Gemara trouxe aqui também. Então, fala Rabi Irmei tem quem diga que foi Rabi Barava que falou. Mansepach são as letras que tem Sofit, certo? Mem Sofit, Nun Sofit, Aleph Sofit, Pei Sofit e Kav Sofit. Sofim Amarum. Quem decretou essas letras foram os Nevim. Sofim são os Nevim. Betis, pergunta, mas será que pode? Será que realmente foram os profetas que decretaram? Está escrito no Pasuk, ele é a mitzvot. Esse Pasuk vai ensinar que um profeta não pode ensinar, não pode criar coisas novas. Do mesmo jeito que um profeta não pode inventar uma mitzvah, ele não pode inventar letras novas para a Torá. Então, não pode ser que os profetas decretaram as otiot sofiot. Veod. E outra pergunta. Mas Rav Hizda, Mem veSamech shebaluchot, Rav Hizda fala que a letra Mem, Sofit, e a letra Samech, que estavam em Luchot Abrit, Benes Ayomdim, estavam lá de forma milagrosa. Por quê? Porque nas Luchot Abrit, as palavras não era só incrustado na pedra, ela atravessava a pedra inteira. Então, se pegar um Mem Sofit ou um Samech e atravessar a pedra inteira, o que está no meio vai cair. Aí você não vai ter a letra. Então, fala Rav Hizda que o Mem e o Samech em Luchot Abrit, nas tábuas, estavam
milagrosamente de pé. Ou seja, a gente vê que mesmo em Luchot Abrit, que foram entregues por Akadosh Baruch Hu, por Moshe Rabbeinu, já tinha Mem Sofit. Não foram os profetas, já Moshe Rabbeinu tinha Mem Sofit. Responde Agmará, então realmente, Miavo, realmente já existiam, Velovo Yadei Ai Baemtza Teva, Vai Besof Teva, só que não sabiam qual é no meio e qual é no fim. Será que o mem aberto embaixo é no meio da palavra e o mem fechado é no fim? Ou o contrário? Não sabiam qual é a sofit. Veto sofim vetakino pturim beemtza teiva, os tumim besof teiva. E vieram os profetas e decretaram esse no meio da palavra e esse no fim. Pero da Gemara sof, ele a mitzvot shin naviatit lechadesh davar meata. Falaram, mesmo assim, profetas não podem lechadesh, não podem criar nada novo. Certo? Tudo já foi entregue pronto. Não precisa nada ser criado lá para frente. Então, mesmo as letras, qual é a letra do meio e qual é a letra sofit, já foi entregue, já foi falado. Os nevim não precisam lechadesh, não precisam criar nada novo. A gente já sabia. Então, explica que não. O que aconteceu é que esqueceram e os profetas falaram exatamente aonde é. Então, eles não criaram nada novo, eles simplesmente lembraram aonde ficava. Outra frase, outra Odin falado em nome dele. Targum Shel Torah, tradução da Torá, certo? Targum Unkelos Zagueir Amaró, foi Unkelos Zagueir, Unkelos ele era convertido, ele que escreveu o Targum, a tradução para aramaico, ele aprendeu isso, Mipir Rablezer Rabbi Yoshua, aprendeu isso de Rablezer Rabbi Yoshua. Targum Shel Nevim, a tradução dos Nevim, Yonatan Ben Uziel Amaró, os Nevim foram traduzidos por Yonatan Ben Uziel, Mipi Hagai Zchariah Malachi. Ele aprendeu isso, a tradução de Hagai Zchariah Malachi. E quando ele traduziu os Nevim, Venizdazear Eretz Israel, Arba Meot Parsá. Teve um grande terremoto em Eretz Israel, tudo tremeu. E Atztabat Kol Ve'amrai, veio uma voz do céu e falou, Mil Zeh Shegilá Sitrai Livnei Adam. Quem é que está revelando os meus segredos para os seres humanos, para as pessoas? Certo? Na tradução, a gente vai ver aqui logo na continuação, na tradução dos Nevim, não é só uma tradução, não é só pegar palavra por palavra, frase por frase e traduzir. O Targum Unkelos e o Targum Yonatan, eles também explicam, eles trazem coisas novas. Então, essas explicações, essas novidades que não estão escritas explicitamente no Pasuk, vem uma Bat-Kol e falou, quem está revelando esses segredos? Amado Yonatan Ben Uziel, Adraglav, Yonatan Ben Uziel ficou de pé e amar, e disse, Anil Shegilit Istarecha Livnei Adam, fui eu que revelei os segredos. Galui Vedua Lefanecha Shelo Lichvodi Asiti, mas a Kadosh Baruch Hu, você sabe que eu não fiz isso para o meu kavod, Velo Lichvod Beitava, e não para o kavod da minha família. Ela Lichvodcha Asiti, eu fiz isso Lichvod você. Shelo Ibu Machlokot Be-Israel, para diminuírem as discussões dentro de Bnei Israel. Porque às vezes tinha uma discussão como explicar um pasuk, e o Targum fala a explicação correta. Então evita a discussão. Veod Bikesh Legalot Targum Shel Ktuvim, Yonatan Ben Uziel, ele ainda queria traduzir também os Ktuvim, certo? Ktuvim é Teilim, Mishlei, Daniel. Yatztabat Kol Ve'amra Lo Dayecha. Saiu uma voz do céu e falou, não, pode parar por aqui. Maitama, qual o motivo que não pode traduzir Ktuvim? Mishum Deit Beiketz Mashiach. Em Ktuvim, Rashi fala que em Daniel, lá está escrito quando o Mashiach vai chegar. Então, se ele traduzisse, as pessoas vão descobrir quando o Mashiach vai chegar, por isso foi proibido. Pergunta a Gemara, Targum Shel Torah Unkelos Zagueir Amaró, será que o Targum da Torá, o Targum Unkelos, foi Unkelos que falou? Amaravika Baravina Amarav Hananel Amarav, foi falado em nome de Rav, mas o que significa o pasuk? Vaikru Besefer Torah Elokim Mefurash Vesum Sechel Ve'avinu Bamikra. Esse é o pasuk que está escrito em Nehemiah, certo? O que significa esse pasuk? Vaikru Besefer Torah Elokim Zemikra. Isso vem falar que Moshe Rabbeinu, ele entregou Mikra, ele entregou o Chumash para Israel. Mefurash Ze Targum, ele entregou também para Israel a tradução. Vesum Sechel El Psukim. Moshe Rabbeinu também já entregou como separar os psukim. Porque quando você lê na Kriyat Torá, na Torá mesma, você vê que não tem separação de psukim. Moshe Rabbeinu já separou os psukim. Ve'avinu bamikra, é a parte do pasuk, elo piskei teamim. Os teamim também já foram entregues por Moshe Rabbeinu. Ve'mreilá ela masoret. E tem quem diga que isso aqui está escrito no pasuk, ve'avinu bamikra, não é os teamim, e sim a masoret. Quais letras tem vav ou não tem vav, tem letras que estão incompletas. Moshe Rabbeinu já entregou tudo completo. Então, não foi Unkelos que trouxe a Torá, o Targum da Torá.
O Targum da Torá foi feito por Moshe Rabbeinu já, não Onkelos, que é bem posterior. Responde a Gemara, Shchachum vechazrum veesadum. Fala a Gemara que, olha, realmente, Moshe Rabbeinu entregou, só que esqueceram, e Onkelos Aguer teve que renovar o Targum. Pergunta a Gemara, o mais na deoraita de Lois da Zeal, via Denevei da Zeal, por que na tradução da Torá não aconteceu nada, certo? Quando Onkelos Aguer traduziu a Torá, não aconteceu nada. Quando traduziram os Nevim, aí teve esse grande terremoto, e a Kadosh Baruch Hu falou quem está traduzindo. Explica a Gemara, Deoraita mifarsha milta. A Torá é clara, certo? Tudo que está escrito na Torá está escrito claramente. De Nevim e Camilei de Mefirshan, vei Camilei de Misteman. Agora, nos Nevim, na Yeshayahu, Yehezkel, Irmiyahu, nos Nevim, tem coisas claras e tem coisas não muito claras. Dertiv, por exemplo, está escrito no passuco o seguinte: Bayom ha'u yigdal amisped Birushalayim kemisped adardimon bebikat Megidon. Naquele dia, quando mataram Yetzirah, se eu não me engano, ou Mashiach ben Yosef, vai ter no futuro um espelho, acho que é Mashiach ben Yosef, quando vai ter um espelho muito grande, como o espelho que foi feito para Adardimon, em Bikat Megidon. Vê maravilhoso, fala maravilhoso, olha, Ilmale Targuma, se não fosse o Targum, de Aikra, desse passuco, lo yadana mai kamar. Eu não entendi o que está escrito no passuco. Bayomau, está escrito na tradução, na explicação do passuco, na tradução, está escrito o seguinte: Bayomau, naquele dia, Isgai mispeda Birushalayim, vai ter um espelho grande em Yerushalayim, que é mispeda de Achav ben Omri, como o espelho de Achav é um dos reis, de Kataliatei Adadrimon ben Tavrimon, que foi morto por Adadrimon, filho de Tavrimon, Beramot Gilad, num lugar chamado Ramot Gilad, o que mispeda de Yeshayahu ben Amon, de Kataliatei Paró, Hagira bebikat Megiddo, e como o espelho de Yeshayahu é um dos reis, também outro rei, que foi morto por Paró Neche, era o nome do Paró, no lugar chamado Megiddo. Ou seja, se a gente ler o passuco aqui em cima, está escrito que vai ter um grande espelho, como espelho feito em Yerushalayim, para Adadrimon em Bikat Megidon. Agora, a gente não conhece Adadrimon que morreu, fizeram um espelho para ele, e a história de Adadrimon, que matou Achav, era em Ramat Gilad, não era em Megidon. Então, o passuco falou, vai ter um espelho em Yerushalayim, como um espelho que a gente não conhece, não aconteceu. Vem o Targum e nos explica que não. Isso que está escrito Adradimon está falando de um espelho, o espelho de Achav morto por Adradimon. Isso que está escrito Megat Megidon, nesse lugar, vem lembrar do espelho de Yeshayahu. Quer dizer, são dois espedim diferentes que a Torá está falando que vai ter um espelho tão grande, igual a esses dois espedim juntos. Então, o Targum explicou coisas que a gente não conseguiria entender do Pasuk. Coisas estavam escondidas no Pasuk. Ponto. Traz a Gemara o seguinte: Veraitani Daniel levadi etamare ve'anashim asher hayu imi lo ra'u etamare. Fala, Daniel, o seguinte: eu tive uma nevoada, eu tive uma profecia, e as pessoas que estavam comigo, do meu lado, não viram essa visão que eu vi. Aval haradag do lá na flaleem, mas eles sentiram um temor, um medo muito grande, vai vrechubei rabei, eles se esconderam. Assim conta Daniel, ele teve uma visão que quem estava com ele não viu, mas sentiram alguma coisa. Manino Anashim, quem são essas pessoas que estavam com eles? Amaravim, Avitem, Rabchia Barava, Ze Hagai, Zchariah, Malachi. Hagai, Zchariah, Malachi, os profetas estavam com Daniel. Daniel teve uma visão e eles não viram. Não tiveram a mesma visão, mas sentiram um medo muito grande. Inho Adifeminei, Veu Adifeminaio. Por um lado, Hagai, Zchariah, Malachi são maiores que Daniel. Por outro lado, Daniel é maior que eles. Inho Adifeminei, Hagai, Zchariah, Malachi são maiores que Daniel. De Inho Neviei, eles são profetas, eles têm profecias do que vai acontecer no futuro, do que está acontecendo. Veio o Lav Navi, e Daniel não era um profeta. E o Adifeminaio, mas por um lado, Daniel ele tem algo a mais do que esses profetas, Hagai, Zchariah, Malachi, Deu Hazá, Veino Lo Hazá, porque ele teve uma visão e os outros não. Certo? Aqui a visão não é uma profecia adormecido, ele teve uma visão, você vê uma pessoa na sua frente, alguma coisa desse tipo. Certo? É uma visão mais material. Se eles não viram, porque eles ficaram com medo. Se está andando na rua e você vê uma pessoa aparecendo do nada, uma visão, você tem medo. Mas por que Hagai, Zchariah, Malachi que não tiveram a visão? Porque eles ficaram com medo. Responde a Gemara, Afalgav dein hulo chazu, mazalai o chazu. Eles não viram, mas a neshama deles, o mazal deles viu. Isso trouxe medo para eles. Certo?
Rashi falou lá atrás que aonde está escrito quando vai chegar Mashiach, que é justamente em Daniel. E a priori não está escrito isso na Gemara. De onde Rashi tirou isso? Então tem quem explica que, olha, de repente a Gemara traz aqui um assunto de Daniel com Haggai Harial Malachi, que não tem nada a ver com o assunto. A priori não tem sentido por que trouxe isso aqui. Tá bom que tem aqui também Iravirma, mas de qualquer jeito não era o assunto. Então, Rashi aprendeu que, olha, já que depois apareceu Daniel, é meio que um remes, um sinal de que Mashiach, a chegada de Mashiach está nos psukim de Daniel. Amaravina shmaminai mande mivat afalgav deu lochazi mazalei chazei. Fala, Ravina, a gente aprende daqui que alguém que de repente do nada sente um medo, sente um temor, alguma coisa que ele não tem explicação para isso, a Neshama dele viu alguma coisa no lugar onde ele está. Tem um motivo. Maitakaratei, o que você faz então nessa situação? Quando você vê o que te assusta, você consegue fugir, mas você não sabe de onde é, por que é, o que você faz? Likre Kriatimá. Fala Gemara, a pessoa tem que ler o Kriatimá. Veikai bem como atinofet, e se está num lugar que é sujo, num lugar que tem sujeira, tem lá coisas que te proíbem de ler o Kriatimá, está no banheiro, Linchof Midurtei Arba Garmidei. Pula para o lado, 4 Garmidei é uma medida, 4 Tfahim, alguma coisa assim. Certo? Pula para o lado, meio que você está saindo do lugar onde você teve aquele sentimento, isso vai te proteger. Veiló, leimahi, e se você não tem como pular, não tem como sair de lá, você fala as seguintes palavras, Isa de beitabache shmena minai. O ex é um bode, o bode do tabar, não cozinheiro, o bode do cozinheiro, talvez, ele é mais gordo que o meu. Certo? É uma coisa que não faz sentido nenhum, mas são palavras que protegem a pessoa, meio que uma asgula, certo? Igual kameh, alguma coisa desse tipo, não faz sentido, mas é o que protege. Fala, Gemara. Veasta de amart medinal medina veir vair ledrashá. Agora que medinal medina ir vair serve para uma drachá específica, certo? Como a gente viu no outro mundo, vem ensinar alguma coisa específica, vem falar que todas as cidades próximas à cidade que lê no dia 15 também lê no dia 15. Mishpachá, Mishpachá, Lemayata. A continuação do passuco é Mishpachá, Mishpachá, família e família. O que o passuco vem dividir? O que as famílias são diferentes? Cidade e cidade eu entendo. Tem cidade que lê 14, cidade que lê dia 15. Mas família e família, cada família lê junto. Amar Rabi Yossi bar Chanina, Leavim Mishpachot Keuna Leviá, Shebetelim Mevatrim Avodatan. O Baim Lishmo Mikra Megillah. Esse passuco vem falar que mesmo as famílias de Kohanim e Levim que estão trabalhando no Beit HaMikdash, eles param a vodar no Beit HaMikdash e vão ouvir a Megillah. Então, essa pessoa tem duas opções. Trabalhar no Beit HaMikdash, ouvir a Megillah vem antes. Demarav e Damarav, Kohanim be'avodatam, Levim duchanan ve'israel be'ma'amadam. Quando estão os Kohanim trabalhando, os Levim cantando e os Israelim fazendo o que eles têm que fazer no Beit HaMikdash, rezando para os korbanot serem aceitos, todo mundo para de trabalhar e vem ouvir a Megillah. Tana na Miachi, tem uma braita que diz a mesma coisa. Quando está todo mundo no Beit HaMikdash fazendo a sua função, todo mundo para a vodar no Beit HaMikdash e vem ouvir a Megillah. Daqui do Beit HaMikdash de Rebbe aprenderam que separa o Limud Torah, todo mundo para de estudar para ouvir a Megillah, certo? Mesmo que geralmente Limud Torah vem antes de qualquer outra coisa, aqui, para ouvir a Megillah vem antes. E como ele aprendeu isso? Kal Vachomer, ele fez um Kal Vachomer, certo? Ele concluiu isso baseado no nível das mitzvot, digamos assim. Minha avodá, da avodá do Beit HaMikdash. Ma avodá shei hamurá, do mesmo jeito que a avodá, que é algo grave, algo que não pode ser parado, mevatrina, a gente para, Talmud Torah, lokol sheken, Talmud Torah, que é menos do que o trabalho no Beit HaMikdash, com certeza que a gente para ouvir a Megillah. Pergunta a Gemara, avodá hamurá em Talmud Torah, será que o trabalho no Beit HaMikdash é mais grave, é mais importante que Limud Torah? Vertivareta aqui no Pasuk. Oi? Fala, tudo bom, meu amor? Fala. Certo? Oi, Vertivareta está escrito no Pasuk. Vaihi biot Yoshua beiricho, vaisai na vayar veinei ish omed lenegdo, vaistachu. Está escrito, o Tanakh conta que certa vez Yoshua, quando eles estavam cercando Jericó, Yoshua de repente viu na frente dele um homem com uma espada e Yoshua se curvou para ele. E pergunta a Gemara, por que ele fez isso? Como ele se curvou para esse cara? Se curvou para alguém?
ואמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שייתן שלום לחברו בלילה, חיישין שם השד. Rabbi Yoshua ben Levi fala que é proibido você começar a bater papo, conversar com alguém à noite, porque talvez é um demônio, certo? Hoje em dia isso daqui não shayach, mas como Yoshua fez isso, ele não sabia quem era, estava escuro, ele não sabia que tipo de pessoa era, ele não deveria ter dado Shalom Aleichem, como ele falou com o anjo. Shaniatam de Amarle que Ani Sartzva Hashem. Aquele anjo falou para Yoshua, Ani Sartzva Hashem, e ele usou o nome de Akadosh Baruch Hu. Certo? O anjo se apresentou, então não tinha problema de achar que era outra coisa. Vedilma Meshakri, talvez ele mentiu. Tá bom que ele falou, eu sou o ministro de guerra de Akadosh Baruch Hu, mas talvez ele mentiu. Gumire de Lamav que Hashem chamaram levatala. Não, já que ele usou o nome de Hashem, com certeza era verdade. Ele falou Sartzva Hashem, ele usou o nome de Akadosh Baruch Hu, com certeza ele não mentiu. E aí esse anjo falou para ele o seguinte, Amarlo, o anjo falou para Yoshua, Emesh bitaltem tamid shel ben arbaim. Ontem vocês estavam ocupados com a guerra e não fizeram korban tamid no fim do dia. No Mishkan vocês não fizeram korban porque vocês estavam planejando a guerra. Ve'achshav bitaltem talmud Torah. E agora à noite, que vocês podiam estar sentados estudando Torah, vocês estão planejando a guerra para amanhã. Então o anjo falou, olha, vocês perderam, vocês fizeram duas coisas erradas. Não fizeram korban e não estudaram Torah. Amarlo perguntou a Yoshua para ele, Aleise membata, qual é o pior? Por que você apareceu aqui para me advertir? Amarlo atabate, falou para ele, agora eu vim. Ou seja, eu vim porque vocês pararam de estudar a Torá. Miad, logo depois está escrito, Vaila Yoshua bailaila u betocha emek, está escrito na continuação que Yoshua dormiu betocha emek. Amar Rabbi Yochanan, o que significa betocha emek? No vale, na profundeza. Melamed shelan be'umkash lalachá. Vem ensinar que Yoshua ele passou a noite estudando Torá, certo? Ve'amar Rav Shmuel Barunia, já vamos completar a pergunta. Ve'amar Rav Shmuel Barunia, Gadol Talmud Torá, eu tenho akravat midim. A gente vê daqui que Talmud Torá é mais importante, é maior do que Korban Tamid, do que o Korban feito no Beit HaMikdash, todo dia. Shinemar atabati. Quando Yoshua perguntou para o anjo por que você veio, dessas duas coisas, do Korban que a gente perdeu e do Talmud Torá que a gente parou de estudar, para que você veio? O anjo falou, eu vim por causa do Limud Torá. Então a gente vê que Limud Torá é mais importante que o Korban Tamid. Então, como a gente falou antes que a Avodá do Beit HaMikdash é mais importante que Limud Torá, aí a gente vê daqui que Limud Torá é mais importante que a Avodá do Beit HaMikdash. Então, como o Rebbe aprendeu do fato de que os Kohanim param o trabalho no Beit HaMikdash para ouvir a Megillah, que assim também separa o estudo para ouvir a Megillah. Estudo é mais importante que o Korban. Mais importante que a Avodá do Beit HaMikdash. Responde a Gemara, lo kasha, aderabim ve'ade yachid. É diferente o estudo de alguém particular do estudo do povo inteiro. O estudo do povo inteiro, na época de Yoshua, é realmente mais importante que os Korbanot. Mas, quando é um Beit HaMidrash pequeno, algumas pessoas estudando, parar isso para ouvir a Megillah, é mais importante ouvir a Megillah. Certo? O Limud Torah do Yahid não é igual ao Limud Torah de Am Yisrael inteiro, como na época de Yoshua. Então, o Limud Torah de Am Yisrael na época de Yoshua é mais importante que o trabalho no Beit HaMikdash. Mas o trabalho no Beit HaMikdash é mais importante do que o estudo de um grupo pequeno. O de Yahid Kal, pergunta a Gemara, será que realmente o estudo de alguém, um grupo pequeno, é algo kal, é algo simples e leve que você pode cancelar assim? Ve'atnanarei, está escrito na Mishnah o seguinte, Nashim Bamoed, Me'anota Valometapchot. Quando alguém falece, eles tinham um costume antigo que as mulheres batiam palmas e faziam vozes, era parte do luto. Então, quando é em Rola Moed, é permitido me'anot, avalometapchot, é permitido fazer esse barulho com a voz, mas sem bater palma ou sem bater a mão na outra. Quer dizer, fazer um pouco menos de barulho. Rabbi Ishmael Omer, imayus muchod lamitah, metapchot. Rabbi Ishmael fala, olha, em Rola Moed, as mulheres que estão em volta do morto, em volta do corpo, na cama, podem sim bater, podem fazer um pouquinho mais de barulho. Berashei chodashim bechanuka bepurim, em Rosh Chodesh, Hanukkah, Purim, que também não se faz esped, certo? São dias festivos que não se faz esped. Me'anotu metapchot, bazé ou bazé. É permitido fazer tudo isso. Me'anot, essas vozes, que todas choram juntas, e fazer barulho batendo palma. Quer dizer, é permitido fazer um pouco mais de luto. Avaló mekonenot. Mas mekonenot era uma coisa que era um barulho específico, mas talvez aquele que costumam fazer. Isso daqui não se faz. Isso daqui é demais. Ve'amara baruna,
En moed bifnei Talmid Chacham. E fala Rav Baruna que se for um Talmid Chacham que morreu, então é como se não fosse Chol HaMoed. Vekol sheken Hanukkah vePurim. E mais ainda, e obviamente Hanukkah vePurim. Ou seja, mesmo que é proibido fazer esped para alguém que faleceu, se for um Talmid Chacham, se for alguém que o cara é um grande rabino, então Chol HaMoed, esquece que é Chol HaMoed. Ou seja, o Talmid Chacham ele é mais importante que Chol HaMoed, que Hanukkah e que Purim. Ou seja, a gente vê que o Talmid Chacham é mais importante que Purim. Ou seja, a Torá é mais importante que Megillah. Então, mesmo o Limud Torá de Yahid, um cara que faleceu, um Talmid Chacham que faleceu, é mais importante que a Megillah. Então, como o Rebbe parava o Limud para estudar, para ouvir a Megillah, responde a Gemara, Kevod Torah Kamar, Kevod Torah de Yahid, Hamur, Talmud Torah de Yahid, Kal. Fala, Gemara, o seu exemplo, o que você me trouxe de pergunta não está certo. Porque você trouxe uma situação, é um Talmid Chacham que faleceu. Então, aqui é o Kavod da Torá que você tem que dar para esse Talmid Chacham. Não é igual o estudo específico de meia hora, 1 hora. Então, quando é um Talmid Chacham grande, que a vida inteira ele estudou e ele faleceu, separa tudo para fazer o Kavod dele, para fazer o SP dele. É maior mesmo que Purim. Mas o estudo particular de alguém de meia hora, 1 hora, isso separa para estudar. Isso separa para ouvir a Megillah, certo? Aqui, com certeza, separa. Então, vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua. Amarava Pshita ali, que a gente parou. Da fé Gimel Amud Bet. Pessoal. Bravo. Graças. Tá crescendo a turma, hein?